Cabala é a tradição do judaísmo místico. Desenvolveu a partir do século XII e continuou a se desenvolver nos séculos seguintes, no chamado período rabinático. Alguns rabinos cabalísticos dizem que ela é ainda mais antiga, que ela começou a ser desenvolvida no cativeiro da Babilônia ainda. E que Daniel faz referência ao Zoar, que é o livro do esplendor, lá no capítulo 12, no versículo 3, os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Esse aqui é o Zoar, o livro do esplendor. Eu já li esse livro umas 5 vezes, e quanto mais eu leio, menos eu entendo. Ele é escrito em diversas dimensões diferentes, e alguns pontos, passado, presente e futuro, se fundem, é muito complexo e muito difícil de ser entendido. E há uma tradição que diz que apenas entenderão o Zoar aqueles que realmente precisam entendê-lo. Ele é a expressão máxima do misticismo judaico, a expressão máxima da Cabala. A palavra resplendor é a palavra Zoar. E eles dizem que Zoar é justamente resplendor, e Daniel está fazendo uma referência a ele. Mas há ainda quem diga que é mais antiga ainda, que o Zoar foi passado de Adão para Sete, de Sete para Enos, de Enos para Cainã, e assim sucessivamente de maneira verbal, até que apareceria um homem que escreveria, um homem santo que escreveria o Zoar, que é o livro do resplendor. A Cabala está para o judaísmo mais ou menos como os carismáticos estão para o catolicismo, como os pentecostais estão para os protestantes e como os sufis estão para o islamismo. O livro do esplendor. Para nós, leigos, o Zoar e a Cabala podem parecer completamente inacessíveis, tão complicados de entenderem como a física quântica, por exemplo. O Zoar é composto numa idiosincrática combinação de aramaico e hebraico e envolve conceitos extremamente complexos, difícil de entendimento. Há uma tradição entre os rabinos que diz que apenas as pessoas com mais de 40 anos e casadas devem estudar a Cabala e o Zoar, porque essas pessoas teriam uma âncora que as mantém nesse plano espaço-temporal. Sem essa âncora, elas correm o risco de serem arrebatadas e perderem a consciência e estarem completamente perdidas para ou seja, ficarem loucas. É isso aí, né? E nós, ocidentais, queremos entender a Cabala em 7 passos, pois. A criação do universo. Para a Cabala, a criação do universo é algo muito diferente do que é para a ciência e para outras religiões. A criação do universo não acontece como se Deus fosse um carpinteiro que coloca as ferramentas em cima da mesa e constrói o universo. Não é assim que a Cabala dá a entender que o universo surgiu. Para o ensino cabalístico, o universo surgiu, é algo que surgiu dentro do próprio Deus. O processo acontece dentro do próprio Deus. Gershom Scholem, criador do Centro de Estudos Acadêmicos da Cabala, coloca essa questão dessa forma. O fato fundamental da criação se dá dentro de Deus. A criação do mundo, ou seja, a criação de algo do nada, não é outra coisa senão o aspecto externo de algo que acontece dentro do próprio Deus. Como isso acontece? Antes da criação, ou seja, antes da dimensão espaço-temporal existir, Deus se concentrou em um ponto. Esse ponto pertence à esfera da eternidade. Em hebraico, ele é chamado de Ein Sof, cuja tradução literal seria infinito, sem fim. Esse ponto alto e oculto é o princípio de todas as coisas, ou pelo menos de todas as coisas que os humanos podem conhecer. Em um determinado momento, por razões que nos são impossíveis de saber, esse ponto explodiu, formando um grupo de 10 emanações, também chamadas de dimensões. As emanações do Ein Sof são chamadas de Sefirot, e contém toda a matéria que formou desde galáxias inteiras até as partículas subatômicas. Contém também o tempo, passado, presente e futuro. A doutrina do estilhaço dos recipientes. Há uma doutrina cabalística que diz que a luz divina era contida nas 10 Sefirot, mas as 7 Sefirot inferiores eram muito frágeis e estilhaçaram, elas quebraram e deixaram vazar a luz divina, que
provocou uma hecatombe cósmica, mas que também deu origem ao universo que conhecemos. Embora seja interessante, a doutrina do estilhaço dos recipientes, ela vai contra os ensinos da Torá e da Bíblia cristã também, aonde Deus criou o universo não por uma necessidade, não por acaso e não por acidente. Criou por vontade, criou por amor, criou por desejo e vontade de criá-lo. Nós não somos consequência de um acaso ou de um desastre cósmico. Nós somos fruto do amor de Deus. Nós, todos, estrelas e bactérias também. As 10 Sefirot. O que é uma Sefirot? Sefirot é o plural de Sefirá. Mas o que vem a ser isso? Para os místicos judeus, são emanações do próprio Deus, também chamadas de receptáculos, mundos ou, mais modernamente, dimensões. Pode-se dizer que as Sefirot são a matéria-prima do cosmos, o código genético que pode ser identificado em todos os níveis e dentro de todos os aspectos da criação. Tudo que foi criado, do mais espiritual ao mais material, do menor ao maior, toma forma através das Sefirot. Quantas e quais são? Nos textos cabalísticos nós podemos identificar 11 Sefirot, mas duas delas, Keter e Da'ar, são aspectos de uma mesma Sefirot, apenas divergindo em alguns pontos. Então, a maior parte dos textos traz mesmo, são 10 Sefirot. Keter significa coroa, simboliza a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. É a primeira e mais elevada das Sefirot, e está além de qualquer compreensão. De tão inexprimível, às vezes nem é incluída entre as 10 Sefirot. É a mais próxima da fonte divina e é a base de toda a criação. Keter transcende as leis que governam os universos, pois estas só passam a existir após a emanação das Sefirot de Chokhmah e Binah. A Cabala refere-se a essa Sefirot como a Sefirá da misericórdia. Interessante que a mais elevada e mais próxima Sefirá de Deus não é conhecida como a do poder, mas da misericórdia. Chokhmah, que significa sabedoria, representa o poder da luz original, a força primordial usada para criar os céus e a terra. Chokhmah é a inspiração inicial da qual o cosmos evoluiu, dizem os cabalísticos. Pode ser que essa Sefirá contenha as leis que governam o espaço-tempo e o mundo espiritual, ou seja, as leis que governam a vida espiritual e também as leis da física. Binah significa entendimento, a compreensão, a lógica. É a Sefirá que conteve o poder absoluto de Deus, tornando o universo possível. É através da Binah que podemos começar a entender o significado tanto da criação quanto do nosso próprio ser. Chesed, que é graça, amor e bondade. Essa Sefirá representa o dar incondicional, o altruísmo, o impulso incontrolável da expansão. É Deus dando aos seus filhos e suas criaturas de forma irrestrita, abrindo todas as portas da sua abundância. Os cabalísticos dizem que Deus usou essa Sefirá como instrumento supremo no processo da criação. Gevurah, que significa poder, justiça, julgamento e julgamento severo. Gevurah é mais ou menos assim, é como Deus pondo limite a si mesmo, porque o poder dele é absoluto. Ele não poderia usar um poder absoluto para fazer um universo finito, um universo que não é absoluto. Então é a autodisciplina do próprio Deus na criação do universo. Os cabalísticos dizem que Gevurah é a força que permite o controle para nós derrotarmos os nossos inimigos, tanto os externos quanto os internos também. Tiferet significa beleza, beleza no sentido de harmonia. Na Cabala, essa Sefirá é conhecida como o atributo da misericórdia. Eles dizem que a alma humana ela é uma dádiva dessa Sefirá, é a emanação dessa Sefirá para o homem. Netzach, que significa vitória, eternidade, resistência. Essa Sefirá representa a imposição divina, é o domínio, a conquista ou a capacidade de vencer. Representa a capacidade de vencer o mal, principalmente. Hot, que é esplendor, empatia. Essa Sefirá permite que o poder e a energia doados a alguém sejam apropriados e aceitáveis a quem o recebe. Hot é o poder de se doar
e é a capacidade da pessoa que recebe em receber o que é doado. Iesod, fundação, alicerce, representa a reciprocidade ideal numa relação. É o meio de comunicação, o veículo de transporte de uma condição para outra. Representa o lugar do gozo espiritual e gozo físico. O vínculo mais poderoso que pode existir entre dois indivíduos, assim também como Deus e o homem. No final das contas, é o próprio amor. Malchut, que significa reinado, é o mundo revelado, onde o potencial latente é concretizado. É o poder que Deus nos deu para receber dele. Como símbolo, é mais ou menos representada como aquela que nada tem de si, é um mero recipiente vazio. Malchut é o último elemento de uma corrente que se inicia na vontade divina e encontra sua realização no nosso universo. Aquele que recebe pode dar de volta, tornando-se, além de receptor, também doador. Dat. Há ainda uma 11ª Sefirá, chamada Dat, e normalmente não é representado nos textos, nas árvores da vida cabalísticas, porque significa o caos, o abismo. Dizem eles que Dat é um portal para as glifotes, que significa Sefirá adversas, ou seja, tudo aquilo que existe de bom nas 10 Sefirá, Dat possui ao contrário. Apologética cristã. O apóstolo Paulo nos orienta a examinarmos tudo, mas retermos o que é bom. A doutrina da Sefirot é extra-bíblica, o que não é um problema. Mas em alguns casos ela é até antibíblica, o que é um grande perigo. No que diz respeito aos segredos, o apóstolo Paulo diz aos fiéis que nenhum segredo pode ser maior do que o segredo revelado por Deus em Jesus Cristo, homem. Colossenses capítulo 2, 3 diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. O mistério da encarnação da segunda pessoa da Trindade é o maior mistério que nós podemos saber e conhecer, podemos ter acesso a ele. Moisés declarou em Deuteronômio 29, 29 o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que se cumpram todas as palavras desta lei. Há certas coisas que Deus revelou para todas as pessoas. Há outras coisas que ele encobriu apenas para aqueles que de fato têm interesse em conhecer. Há outras que ele revelará quando achar apropriado revelar. E há outras que nós jamais compreenderemos. Ainda que tenhamos a mente renovada, nós jamais compreenderemos. O mistério da criação do universo entra nessa categoria, na categoria de coisas reveladas, mas que temos dificuldade de entender em sua totalidade, e jamais conseguiremos entender de fato. Para a Cabala, o universo todo encontrava-se dentro de Deus em um único ponto. Esse ponto, então, ele explode e causa 10 emanações, e cada uma delas tem uma característica e vão compondo o universo que nós conhecemos. A teoria astrofísica do Big Bang diz coisa parecida, que o universo todo, toda a matéria estava concentrada em um único ponto. Não se sabe por que esse ponto explodiu e veio a formar o universo que nós conhecemos. Embora sejam coisas parecidas, não são a mesma coisa, são coisas diferentes. Há muitas tentativas de conciliar a teoria do Big Bang com a Bíblia, a teoria do Big Bang com a Cabala. Isso não é possível. Eles podem ter coisas semelhantes, mas não falam a mesma linguagem. Um fala de física, o outro fala de espiritualidade. São dimensões diferentes que devem ser respeitadas. Ambas devem ser respeitadas em suas características. Me irrita muito quando algum cientista zomba da fé. Da mesma maneira que me irrita quando alguns espiritualistas zombam da ciência. Concluindo este vídeo, o mais interessante, o mais importante de nós sabermos é que nem na Cabala, nem no Zohar, e nem na Torá, e nem nas escrituras cristãs, na Bíblia, o universo é fruto do acaso. O universo é criado por amor. Ele não é criado por necessidade, ele é criado por vontade e desejo. Desejo de Deus se doar, de Deus compartilhar. Mas há outra coisa. Do ponto de vista de Deus, Deus criou tudo, Deus nunca criou nada. Porque para Deus não existe o tempo. Ele é.
Ele está. E isso não dá para a gente entender. Deus nos abençoe. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.